Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da série sobre os estilos cervejeiros e a gente vai entrar agora na categoria 4. O negócio está começando a melhorar, a gente está começando a ver estilos cada vez mais intensos e mais conhecidos por vocês. Vamos falar no vídeo de hoje sobre a Munich Helles. Quer conhecer um pouquinho mais? Fique aí. Gravando mais um vídeo dessa série aqui no pub da cervejaria Campos do Jordão, onde que eu estou aqui do lado de uma bibloco, onde que a gente faz os experimentos por aqui. Então, é uma bibloco 250 litros, tem mais alguns fermentadores ali. E vamos falar sobre a Munich Helles, ou também conhecida como Helles, Heller Beer, para os alemães, né? A Helles é uma cerveja leve, com uma graduação alcoólica baixa. O BJCP estipula de 4,7 a 5,4 de álcool. Na média, fica geralmente nos 5%. 4,9, 5, 5,1 é o que tem de álcool na média. A coloração dela é uma coloração amarelo puxando para o dourado, pode ser um dourado um pouco intenso, onde que tem aí uma nuance, assim, um brilho intenso de um dourado, que isso é devido a um pouquinho de malte caramelo que a gente joga aí. Você pode colocar um pouco de carahel, por exemplo. 10% de carahel deixa ela bem dourada, assim como uma Pilsen. O corpo de uma Munich Helles, o maltado de uma Munich Helles, ele é muito semelhante a uma Pilsen, no álcool, na OG e no corpo dela. O que diferencia mesmo a Munich Helles de uma Pilsen e de outras lagers é a lupulagem. A Munich Helles ela tem uma lupulagem mais baixa do que a Pilsen. O BJCP considera de 16 a 22 IBU de amargor para a Munich Helles. A Pilsen já é de 30 a 40. A Bohemian Pilsner pode chegar em 45. É uma lupulagem muito maior, muito mais alta do que a da Munich Helles. A Munich Helles tem uma lupulagem de amargor mais baixo e também não tem tanto aroma que provém dos lúpulos de final de fervura, já que numa Munich Helles, numa Pilsen, não se faz dry hop. Se faz, às vezes, alguma lupulagem de final de fervura que é para dar um pouquinho de aroma. Na Pilsen, não na Munich Helles. Para falar um pouquinho, contextualizar vocês sobre essa cerveja, eu tenho que falar um pouquinho sobre a cultura cervejeira alemã. O alemão, ele é um cara que, é estranho dizer isso, não olha para a cerveja como um produto artesanal. Ele olha para a cerveja como um produto da alimentação diária que tem que ser bom e barato. O alemão, ele não quer provar cerveja do país inteiro. Ele quer chegar num bar e ter ali uma opção de cerveja que seja uma cerveja clara, uma escura e uma cerveja de trigo. Para ele já é o suficiente. Ele vai escolher uma cerveja e ele vai tomar essa cerveja a noite inteira. O alemão, então, ele não quer ficar provando muito estilo, ele não quer entender muito de cerveja, ao contrário dos belgas, ao contrário dos americanos e ao contrário, inclusive, dos brasileiros. O alemão, ele entende a cerveja como uma coisa que tem que ser leve, fácil de beber, boa e barata, como qualquer alimento tem que ser. Estou falando isso para vocês entenderem que na Alemanha existem estilos nacionais, que é onde se produz no país inteiro, e existem estilos regionais. Dos estilos nacionais, a gente tem a Munich Helles, que é a cerveja do dia a dia,
É uma cerveja a mais leve que tem na Alemanha, a mais fácil de tomar, a mais barata e a menos lupulada. Para ser fácil de tomar, ela tem que ser menos lupulada. É um estilo nacional, é a cerveja do dia a dia do alemão. A Pilsen, se vocês conhecem o estilo Pilsen, como é feito na Europa, na Alemanha e na República Tcheca, vocês sabem que essa é uma cerveja muito lupulada. Ela é uma cerveja que tem de 30 a 40 IBU de amargor, tem lúpulo de final de fervura, que é para dar aroma, para dar bastante sabor de lúpulo. Só que isso, em contrapartida, acaba reduzindo um pouco do drinkability. É uma cerveja que é um pouco mais difícil de se tomar mais, porque ela é muito mais lupulada. Eu estou falando de uma população geral, não de nós cervejeiros. A gente adora lúpulo, a gente adora cervejas mais intensas, mas eu estou falando de um público geral. O público geral não entende a Pilsen como uma cerveja popular na Alemanha. Eles chamam a Pilsen de cerveja premium, em que poucas pessoas tomam numa quantidade menor. Da mesma forma, outro estilo nacional na Alemanha é a Weiss, que é a cerveja de trigo. Terá vídeos falando dela. E a Dunkel também. Em alguns lugares se produz a Dunkel. E os estilos regionais? Então, os 4 estilos nacionais é Helles, Pilsen, Weiss e Dunkel. Os estilos regionais. Na cidade de Colônia tem a Kolsch, em Düsseldorf tem a Altbier, você tem a Bock na cidade de Einbeck, que fica bem no meio da Alemanha, você tem a Goose na cidade de Leipzig e você tem a Berliner Weiss na cidade de Berlim. Tem também a Schwarzbier, também numa região bem central ali da Alemanha, perto de Leipzig, a cidade de Kostritz, aonde que faz a cerveja Kostritzer. A marca de cerveja chama Kostritzer. A gente tem a Rauchbier, que é feita na cidade de Bamberg. Eu acho que são esses os estilos regionais. Então, todos esses estilos são todos regionais. Tá? Porque o alemão que mora em Berlim, ele não quer tomar uma Rauchbier da cidade de Bamberg. Lá em Berlim, ele vai tomar uma Helles, ele vai tomar uma Pilsen, ele vai tomar uma Weiss, uma Dunkel. Né? E o cara ali de Leipzig, eu trabalhei lá na cervejaria que faz a Gose em Leipzig. Em Leipzig, eles tomam muito a Gose. Tem também a Pilsen, né? Mas o carro-chefe é a própria Gose. Você vai em Düsseldorf e Colônia, eles têm uma rixa muito grande. Porque eles são muito próximos, né? São cidades de 80 quilômetros de distância. Então eles têm uma rixa muito grande. Então o pessoal de Düsseldorf não toma Kolsch e o pessoal de Colônia não toma Altbier. De forma alguma. Então isso é só para vocês entenderem como que funciona a cultura cervejeira na Alemanha e para vocês entenderem que a Munich Helles é a cerveja do dia a dia do povo alemão. E a Pilsen é uma cerveja premium, bem mais lupulada e mais intensa do que a Helles. Tá? Então isso é para vocês entenderem. É uma cerveja que tem, então, por volta dos seus 20 IBUs, 18 a 20 IBU, uma graduação alcoólica por volta de 5, pouco lúpulo de final de fervura, tá? Se você for jogar lúpulo de final de fervura, é de meia grama a no máximo 1 grama por litro no final da fervura, tá? Cuidado para não jogar muito lúpulo no Ripple, para não dar muito aroma de lúpulo para essa cerveja. Você só tem que equilibrar ela. Então a palavra-chave dessa cerveja é drinkability. Um bom equilíbrio entre o malte e o lúpulo, sem sobressair demais o lúpulo. Coisa que na Pilsen alemã, o lúpulo se sobressai muito. Tá? Então esse é um grande cuidado. Como fazer uma cerveja dessa? Lúpulo alemão, né? Tettnanger, Mittelfruit, Tradition, Spalt, Saphir, entre outros, Hersbrucker, né? Também é um lúpulo bem legal.
Malte Pilsen, basicamente. Pode ter um pouquinho de malte caramelo, como um cara Hell, um cara Red, para dar um pouquinho de cor. Então você vai ajustar um pouquinho a cor. É uma cerveja que não tem nuances amber, avermelhado. Tá? Ela tem que ser no máximo dourado. Ela pode ser uma cerveja bem clara, feita só com malte Pilsen, ou ela pode ser uma cerveja que tem uns nuances dourados. Que para chegar nesse dourado é ou 10% de cara Hell, ou por volta de 3, 4% de cara Red, tá? Você pode jogar um cara Pilsen para melhorar a retenção de espuma. Uma fermentação neutra, como qualquer lager na Alemanha, né? Uma fermentação bem devagar, vai fermentar entre 10 e 12 graus por 2 semanas, vai maturar por 3 semanas a 0 grau, para essa cerveja ficar bem limpa, bem refrescante. Comparações de estilo em geral. Parecida com ela, a gente falou em outros episódios da International Pale Lager. Só que a International Pale Lager, ela é uma cerveja comercial, né? Se você não viu, volta lá no episódio, o estilo 2A International Pale Lager, para vocês entenderem um pouco. É o estilo da Heineken, tá? Que se aproxima muito com uma Helles Beer. Às vezes dá até para confundir esses dois estilos. Então, o estilo que mais se parece com a Munich Helles é a International Pale Lager, quando ela é feita por um malte International Pale Lager, que geralmente ela é, porque as duas puro malte com um IBU por volta de 20, elas ficam ali muito próximas. Só que a International Pale Lager ela é um estilo mais para cervejarias de grande porte, que daí a qualidade da cerveja acaba caindo um pouco. A Munich Helles ela tem um quê um pouquinho mais artesanal. Deixa eu pensar qual mais estilo que a gente pode confundir. A Czech Premium Pale Lager é a Bohemian Pilsner. Tá? Muito mais lupulada do que a Munich Helles. A German Pilsner também muito mais lupulada do que a Munich Helles. A Munich Helles pode se confundir um pouco com a Kolsch, porque tem mais ou menos o mesmo amargor, tem mais ou menos o mesmo malte. A diferença entre a Kolsch e a Helles vai ser um sutil toque de levedura, porque a Kolsch é uma levedura ale. Antigamente era a levedura híbrida, né, que fazia com lager e ale. Hoje é uma levedura ale, fermentada em baixa temperatura, em 15 e 16 graus. É uma baixa temperatura para uma levedura ale. Daí fermentada bem devagar, né, deixando essa cerveja bem leve. Mas é bem difícil confundir. É bem difícil distinguir, na verdade, uma Kolsch de uma Helles Beer. Algumas Kolsch elas têm um pouquinho de trigo na formulação, 10, 15%. Isso dá um pouquinho de cremosidade, deixa a boca um pouquinho mais cremosa. Ela acaba ficando um pouco mais intensa do que a Helles. Só que não são todas as Kolsch que usam trigo. Então, é um pouco difícil distinguir uma Kolsch de uma Helles Beer, tá? Vocês viram como tem muita comparação de estilo e as pequenas diferenças entre cada uma delas? Então eu tento trazer o máximo que eu consigo aqui, tá, para vocês. Mas coloquem nos teus comentários, por favor, escrevam seus comentários, façam perguntas. E se gostaram, dê um like pra gente, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as próximas cervejas, as próximas notificações de vídeos. Galera, muito obrigado. Vejo vocês no próximo estilo, que vai ser a Oktoberfest, mais conhecida como Fest Beer. Valeu!